presidente Lula teve a votação histórica. Foram 6,2 milhões de votos de frente do presidente Bolsonaro. É a primeira vez que um presidente está sentado na cadeira de presidente e não fica em primeiro lugar. É a maior votação do presidente Lula no primeiro turno em um processo eleitoral. Mesmo quando ele estava sentado na cadeira de presidente, ele não teve tantos votos como ele teve nessas eleições. Era difícil ganhar no primeiro turno, mas não era impossível. E agora nós vamos dialogar. O nosso partido nunca ganhou uma eleição no primeiro turno e nós vamos agora buscar, discutir com os setores da sociedade brasileira, fazer essa frente ampla. O governo Lula não será um governo do PT. O governo Lula será um governo de reconstrução nacional. O governo Lula será um governo de coalizão. O governo Lula será de uma ampla frente que tem na democracia a única possibilidade de avanços sociais. Fora da democracia é barbárie. E Bolsonaro é a barbárie. Eu quero aqui reafirmar. Nós vamos governar com o Romeu Zema. É evidente que o governador foi infeliz ao falar de PT-fobia, porque nós não podemos, isso é racismo, e nós não podemos incentivar o ódio. Mas do nosso lado é só amor. Nós não vamos faltar os mineiros e as mineiras. O governo Lula vai convocar o Romeu Zema na primeira semana para resolver dois grandes problemas do país. O primeiro, a falta de empatia, a falta de responsabilidade do Bolsonaro, e ele sabe disso, que não garantiu equipamentos da tecnologia da informação e nem conectividade para que os alunos mais pobres tivessem o direito de ser alfabetizados. Nós vamos fazer um plano de recuperação da defasagem escolar e nós vamos pagar para os governadores. O Bolsonaro é um antifederalismo. O Bolsonaro é o presidente do conflito, da irresponsabilidade, que terceiriza responsabilidades. Terceiriza para prefeitos e para governadores. Ele é um moleque, ele é irresponsável, Bolsonaro. E o Zema sabe disso. No primeiro turno, havia aquela campanha de votos no Luzema. Ainda que o governador não tivesse expressado apoio a nenhum dos dois candidatos que disputavam ali o primeiro lugar, né, o topo dessa corrida eleitoral, mas a gente sabia que havia uma proximidade do governador com o presidente Jair Bolsonaro. E no segundo turno, esse apoio veio de forma explícita, né? Foi o primeiro governador a declarar apoio oficial ao presidente Jair Bolsonaro. Eu te pergunto se vocês ficaram decepcionados, se vocês tentaram uma aproximação, se o PT tentou de alguma forma uma aproximação com o governador Romeu Zema para trazer esses votos dos eleitores do governador Romeu Zema para o candidato Lula. Quem queria aproximar do presidente Lula antes das eleições é o Zema. Nós não estamos fazendo aproximação de apoio político. O que nós estamos fazendo a aproximação é com os interesses dos mineiros e das mineiras. E o Zema sabe disso. O Zema sabe que o presidente Lula será muito melhor para o governo dele. Eu tenho convicção que a única coisa que leva o Zema a apoiar o Bolsonaro é porque ele quer ser candidato a presidente da República. Então ele aposta no quanto pior, melhor. Para ele ser candidato a presidente da República. Ele esquece que para ele ser candidato a presidente da República, ele precisa resolver os problemas de Minas, que até agora ele fez muito pouco.